Fala galera, bom dia! Você que está aí acompanhando a gente pelo canal do Flux. Essa aqui vai ser a nossa EBD, onde nós vamos conversar sobre o livro de John Piper, que chama Coronavírus e Cristo. Bom, antes da gente conversar mais a respeito desse livro, eu gostaria de passar para vocês mais ou menos aqui a biografia de John Piper, né? John Piper nasceu em 1946, ele é um pastor batista e escritor norte-americano. Ele é conferencista, um renomado conferencista e autor de mais de 40 livros publicados em vários idiomas, entre eles As Primazia de Cristo em um Mundo Pós-Moderno. É um livro muito bom que eu recomendo aqui já a vocês. Bom, ele vai descrever mais ou menos em um vídeo o que ele quis com esse livro e as duas partes onde ele vai discutir algumas coisas relacionadas ao coronavírus e como a gente deve se portar diante dessa pandemia, ou então perguntas do tipo, será que Deus não está no controle dessa situação? Então ele vai falar aqui em poucos minutinhos, acompanhe aí nesse vídeo que a gente vai logo em seguida conversar sobre o livro. Coronavirus and Christ is a print book of 112 pages and an audiobook of 2 hours and 6 minutes. It's the first audiobook I've ever recorded. I wrote the book in 2020 when the coronavirus was exploding in certain places in the United States. And when I wrote it, I was carried along by two concerns. I was weighed down by two burdens. One of them was that I wanted to provide a Bible-saturated, God-centered, Christ-exalting rock, a solid place to stand in the midst of such fragile times. The other burden was that I wanted to summon the whole world, including the church, to repentance, because I think that's what God is doing. And what I mean by repentance is experiencing a transformation of our thinking and our feeling and our living that brings our lives into alignment with the infinite value of Jesus Christ. So the book has two parts that correspond to those two burdens. One part is called, Who is this God who rules over the coronavirus? And the other part is called, What is this God doing through the coronavirus? In the first part, I celebrate the sweetness, and it is a sweet thing. The sweetness of experiencing the sovereignty and righteousness and holiness and goodness and wisdom of God in this global pandemic. And in the second part, I build on the conviction that God is not silent. He hasn't left us without a word in the scriptures concerning his purposes for suffering that is both global and personal. And so based on that conviction, I try to show that God is doing at least 6 things. I know he's doing 1 billion things, but we can see in the scriptures 6 things and more about what he's up to, what he's trying to achieve and will achieve through this coronavirus. Those of us who are in Christ, and I'm inviting everybody into Christ. Those of us who are in Christ by grace through faith can hear the trumpet sound of God over our lives in this moment from 1 Thessalonians chapter 5, as he says, I have not destined you for wrath, but to obtain salvation through your Lord Jesus Christ, who died for you, so that whether you wake or sleep, you might live with him. Wake or sleep, live or die, you will live with him. This is a serious book because these are serious times.
It's a book about reality, not sentimental imaginations. That's not what we need. That's not what our kids need. That's not what we need. We don't need sentimental substitutes for reality. We need reality. God is real. Death is real. Life is real. Jesus Christ, crucified and risen and reigning, is real. Salvation is real. Eternal joy is real. Oh, we have a rock. There is a rock to stand on in these days. Jesus Christ, sovereign Savior of the universe. So, if you choose to read this book, my prayer for you is that you would be filled with faith and hope and invincible joy and radical, risk-taking love for suffering people, so that in your life, the superior worth, the infinite worth of Jesus Christ would shine. Bom, gente, vocês viram aí que o John Piper descreveu pra gente bem demais a intenção dele com esse livro. E na introdução dele, se você estiver acompanhando aí no PDF que a gente disponibilizou, ele vai falar a respeito da ocasião, coronavírus. E não é diferente de um EBD que a gente teve já. Nós convidamos aqui pessoas excelentes para conversar a respeito desse livro. Eu tenho aqui comigo o André, o João e a Nízia. Só gente fera aqui hoje. Então, se você quiser, abra aí o seu PDF e vamos ler aí para a gente ter esse momento de conversa. Bom, a introdução é bem interessante, né? A gente vê aqui que John Piper, ele está falando dessa ocasião com relação ao coronavírus. Ele também monta algumas situações com outras pandemias que já aconteceu no mundo e que nenhuma dessas oportunidades Deus deixou de fazer alguma coisa, mas na verdade poderia ser uma situação em que Deus poderia trabalhar através daquilo. Mas uma frase aqui, gente, que me chamou a atenção é: o passado é um aviso, não é um destino. O que vocês acharam dessa frase assim? Como é que a gente pode montar para a gente hoje essa frase? Podem ficar à vontade aí, quem quiser. Cara, eu acho muito importante, eu gostei muito também quando ele fala sobre isso, porque ele vai justamente mostrar que isso que nós já estamos passando, que estamos passando aqui na verdade, isso já ocorreu, né? Em outras situações, com outras doenças, com outras pandemias, e na verdade o mundo ele foi muito afetado de diversas maneiras. Ele chega a comentar sobre aquela questão da gripe espanhola, né? Muitas pessoas morreram, mas isso mostra que da forma com que ocorreu nesse passado, não quer dizer que isso tem que continuar acontecendo, né? Isso serviu justamente para nos deixar um aviso das coisas que viriam, para que a gente pudesse ficar atento, né? Eu penso também que quando ele fala sobre, né, essa frase, que é bem marcante no início do livro, ele quer dizer assim, que às vezes, pessoalmente falando, às vezes a gente tem uma crise, né? Naquela crise, Deus quer ensinar a gente alguma coisa. Muitas vezes, quando a gente não aprende aquilo que Ele queria ensinar nessa crise, de repente a gente vai ter uma outra situação para vivenciar de novo aquele problema e aprender. Então eu penso que é algo nesse sentido também. É engraçado que quando eu li esse trecho aí, que passado, como é que é a frase? Passado é um aviso no destino. Eu sempre tive muita dificuldade de entender na escola o porquê que a gente estudava história. E eu não esqueço que, eu acho que eu estava na 7ª, na 8ª série, no professor, eu sempre questionava meus professores por que a gente estudava história, porque é uma coisa que, sei lá, capitania hereditária. E eu não entendia o porquê que a gente estudava aquilo. Eu lembro que uma professora minha me respondeu que a gente estuda a história para não cometer os mesmos erros do passado. Então, acho que John Piper ele caminha nessa direção aí, que a gente já teve diversas crises, que a gente já passou diversas crises e que a gente deve aprender com o que a gente já viveu, com tudo de ruim que a gente já experimentou, para poder passar por essa fase ruim que a gente está passando. Bom demais. Ele até fala que nessa ocasião que nós estamos vivendo, está sendo um tempo de fragilidade, né? É um tempo que às vezes as pessoas estão com aquelas fundações aparentemente sólidas, meio que abaladas, né? Meio que tremendo.
E aqui eu já lanço uma pergunta bem interessante para a gente. Será que temos uma rocha debaixo dos nossos pés? É a pergunta que ele faz na introdução. Será que uma rocha não pode ser abalada nunca? Então eu acho que o John Piper está tentando trazer essa introdução para a gente, para exatamente levar a gente a entender o que seria essa rocha e onde ela estaria fundada e tal. E para falar disso, ele já começa no primeiro capítulo fazendo um convite, né? Ele faz esse convite chamando a gente para ir para a rocha, né? E porque ele diz que contar com a sorte é um lugar frágil para você colocar a sua esperança. Vocês concordam com isso? Bom, eu gostei muito desse início, né? Porque ele trabalha muito a questão das probabilidades, né? E hoje, o que a gente tem mais visto nos noticiários são probabilidades, né? Quando que a curva aumenta e que hora que ela vai achatar, em função disso, em função daquilo. Então, depende para que algumas coisas ocorram. Ou se você é idoso ou se você não é idoso, se você é pobre ou não. Então, na verdade, ele coloca exatamente isso, que a probabilidade é um lugar muito temeroso para estar. Fornece pouca esperança, né? Fornece pouca esperança. E aí ele fala que existe um outro lugar mais seguro. E aí ele vem falar sobre essa questão da rocha. Não é um lugar firme, né? Não é um lugar bom para você permanecer, né? Essa probabilidade. Talvez, eu até coloquei assim como better place, né? Uma rocha de certezas em vez de uma areia das probabilidades. Eu acho que é nesse caminho que John Piper caminha e que a gente vai discutir aqui hoje, a respeito dessa rocha de certezas. E assim, eu acho muito legal porque ele dá a entender aqui, na verdade, no livro, que esse fundamento, todo mundo tem um fundamento, todo mundo tem uma esperança. Eu acho que o convite dele e a pergunta dele é justamente nos fazer pensar e refletir em quais têm sido esses fundamentos, quais têm sido essas esperanças, porque hoje a gente vê um exemplo, a economia aí se desestabilizando. Então, muitas vezes a gente confiava muito na economia, a gente colocava todas as nossas esperanças naquilo e agora a gente vê as coisas meio que desmoronando. Alguns confiam, sei lá, na política, alguns confiam, colocam todas as suas esperanças numa faculdade e está tudo parado hoje, né? Então a gente estava vivendo uma vida, na verdade, onde a gente estava colocando as nossas esperanças em coisas completamente erradas, coisas passageiras e que eram completamente frágeis, né? E isso que esse momento ele tem me feito pensar muito sobre isso, sobre o quanto que aquilo que a gente achava que era firme, que era algo eterno, era frágil, que com um simples vírus que a gente não consegue nem ver. Eu digo simples aqui não no sentido de menosprezá-lo, mas a gente não consegue nem enxergar. E algo tão pequeno se torna algo tão desastroso, né, na nossa vida, ao ponto de parar o mundo todo. E a gente está vivendo, então, essa pandemia e esse caos que a gente vive hoje. Então, assim, as nossas esperanças eram completamente frágeis e a gente não sabia, né? Isso é muito forte, né? Porque se você joga, por exemplo, numa profissão, você deposita todas as suas esperanças ali, mas para ser uma probabilidade de dar certo ou não, né? John Piper, nesse primeiro capítulo, ele conta a história dele de quando ele foi constatado, acometido de câncer, né? E que ele, então, o médico joga para ele várias probabilidades, ele chega para sua esposa e fala, olha, nós temos essa e essa probabilidade, eles ficaram muito apegados àquilo, mas ele fala que à noite ele sorria juntamente com sua esposa e pensava, nossa esperança não está na probabilidade, mas nossa esperança está em Deus, né? Se a gente sempre se apegar a coisas terrenas, a coisas que, né, estão sendo ditas a nós, isso aqui é o certo, isso aqui é o errado, a gente corre esse risco de não estar colocando a nossa esperança em Deus e perdendo uma oportunidade muito boa de viver isso, né? E ele também conta pra gente que a respeito da palavra de Deus. Ele diz que em um momento aqui que ele não ouve voz, né? Eu sei que se alguém que já ouviu alguma voz, eu não ouvi, gente, tá aqui registrado. Mas eu entendo que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ele traz isso pra gente. E é interessante que ele, passando por esses tempos de perguntas, de dificuldades, né? Ele se lembra bem daquilo que Deus tem dito para ele, né?
E isso fica bem interessante para a gente, né? Será que hoje a gente, no meio dessa certeza, a gente deve pegar a Bíblia e começar a ler? O que vocês acham, comentando a respeito disso? Assim? E quando você coloca, né, sobre esse apegar a Bíblia, apegar a palavra de Deus, ele faz uma comparação interessante com o mel, né? Então ele fala assim, bom, o mel, quando você usa o mel, é doce. Então você experimenta. Então a Bíblia fala isso também, que, né, não é só crer por crer, é experimentar o que ela fala. Então esse experimentar o que ela fala nos dá essa certeza das experiências que a gente tem tido. Então, por exemplo, essa questão do experimentar. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Então, a Bíblia fala de provar. Então, eu penso que muitas dessas questões que ele coloca foram coisas que ele passou, como você mesmo disse, né, do câncer, foram experiências passadas. E todos nós temos as nossas bagagens com as nossas experiências, que trazendo à luz do que a Bíblia fala, a gente vai vendo em outros momentos, em outros tempos, em outras situações, como que Deus agiu, como que Deus fez. Então, é a questão de experimentar. Verdade. Ele fala até que a fase, né, toda essa fase que ele passou, ele gosta de destacar isso, que a confiança dele estava enraizada no fato de que a Bíblia é a palavra de Deus, né? E nessa parte que ele fala Deus falou, ele diz que a Bíblia, tipo assim, Deus fala todo o tempo, né? Assim que a gente lê a Bíblia, assim que a gente tem essa experiência de leitura, de devocional, Deus fala, nesse momento de oração, a gente entende de Deus aquilo que Ele está querendo dizer para a gente, né? E a Bíblia, corretamente entendida, é a voz de Deus. É a frase que ele coloca aqui. E eu gostaria de saber de vocês, a Bíblia, corretamente entendida, é a voz de Deus? Isso é uma experiência minha, por isso eu disse que é, mas e para vocês? Na verdade, eu acho isso importantíssimo, John Piper falar isso, no momento que a gente vive, que houve um questionamento aí de que a Bíblia não era a palavra de Deus, né? E John Piper trata como isso. Eu achei interessante que ele até respeita quem entende que às vezes a pessoa tem alguma experiência e ouve alguma voz, entende aquela voz sendo uma voz divina, mas ele fala, olha, a minha experiência é que não, e que eu tenho a Bíblia. E eu particularmente entendo isso, entendo que a Bíblia é suficiente pra gente. E acho importantíssimo em tempo aí que a gente não tem, pelo menos a maioria, não pode reclamar que falta tempo, um ótimo momento para a gente aprender a ter disciplina de ler a palavra de Deus mesmo, de ler a Bíblia todos os dias e procurar o correto entendimento, a correta interpretação dentro daquilo, porque um cristão que não lê a Bíblia não é um cristão. Então, eu acho isso extremamente essencial. E eu acho que quando a gente fala dessa rocha, desse fundamento, sendo ele então Deus, a gente precisa conhecê-lo, né? Não tem como eu falar que estamos falando aqui, né, um convite para a rocha. Então, que Deus seja o meu fundamento. Mas como que Deus ele vai ser meu fundamento se eu não o conheço, né? Se eu não sei como ele trabalha, como ele age, quem é Deus. E é através da Bíblia que a gente conhece isso, né? A gente tem as nossas experiências pessoais com ele também, mas é através da Bíblia que isso vem. Então, tudo que Deus já fez, tudo que Deus tudo isso está registrado na Bíblia, né? Então ele fala através da sua palavra, então a gente precisa usar dela para justamente fazer com que ele seja esse fundamento, porque senão não adianta eu simplesmente chegar e falar assim, não, Deus ele é meu fundamento, ok, mas e aí? Ele é por quê? Ele é como? O que ele faz? O que ele deixa de fazer? Então é muito importante isso, porque através da palavra de Deus, então, a gente consegue ter esse fundamento e entender, né, toda a situação que está acontecendo, aí a gente passa então a ter confiança nele, porque se a probabilidade não é confiável, então, para a gente nos sustentar nela, que a palavra de Deus, então, eu tenho certeza que ela então que ela seja realmente nas nossas vidas, né? É interessante que a gente está num primeiro capítulo muito rico, né? É um primeiro capítulo que tipo assim, não só introduz o assunto, mas traz já uma solução, já traz uma aplicação nas nossas vidas, assim, muito interessante. John Piper, num certo momento, ele lê 1 Tessalonicenses 5,
de 9 a 10. Se você quiser acompanhar na sua casa, vai ser muito bom. Ele diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Interessante que uma pessoa chegou para mim e falou: mas você acha que nesse momento que está acontecendo com relação ao vírus, será a mão de Deus pesando sobre nossas vidas, ou então é a ira de Deus, ou então é um momento de condenação e tal? E na verdade, a gente, quando lê esse texto, a gente entende que não é bem assim. Deus não nos destinou para a ira, né? Ele diz para nós que no momento de dificuldade, no momento de fragilidade, no momento de bonança, em qualquer momento, Ele quer que a gente viva em união com Ele. Eu gostaria de saber de vocês a respeito disso, desse texto. O que vocês entendem assim que pode ser muito bem aplicado nesse contexto nosso de hoje? Bom, eu percebi o seguinte, que essa questão que a gente não é destinado à ira, não porque a gente não mereça. Exatamente. Né? Porque assim, a base de nós mesmos, né, a gente tem o pecado, a gente está muito longe daquilo que Deus planejaria para a gente ser, né? Então, em função disso, né, essa ira estaria voltada para a gente, mas ela não foi, porque alguém assumiu o nosso lugar neste momento, de pegar essa ira para si, que foi Jesus. Por isso que o texto fala, né, que essa ira, ela foi, o quê? Aplacada pela morte que Jesus teve e a ressurreição. Então, assim, em função de estarmos em Jesus, quer dizer que tanto vigiemos, quer dizer acordar, ou, né, adormeçamos, morto, né, vivo ou morto, a gente vai estar com Deus. Eu acho que isso ele dá uma ênfase muito forte no capítulo. Na página 13 ele fala assim que essa ira não vem até nós é por causa de Jesus. Aí ele diz assim: de Jesus somente, por causa de sua morte, não haverá ira contra mim, por causa da minha perfeição, não por causa da minha perfeição, desculpa. Meus pecados, minha culpa e meu castigo caíram sobre meu Salvador Jesus Cristo. Ele morreu por nós. É o que a palavra dele diz. Portanto, se estou livre de culpa, livre de punição, seguro no favor misericordioso de Deus, viva ou morra, Deus disse: você estará comigo. É muito bom saber que Deus estará conosco em qualquer circunstância, né? Eu acho que se todo mundo soubesse disso hoje, não estaria um desespero tão grande assim nas pessoas. Então, vindo primeiro de cima, da política até embaixo, até o trabalhador. Hoje é dia do trabalho, nós estamos gravando dia 1º de maio. Mas eu gostaria que a gente ficasse tendo isso em mente, que a nossa rocha firme, a rocha que está debaixo dos nossos pés, é a rocha de Deus, é a rocha que está firmada em Jesus. Ela não é frágil, ela não é de areia. E é até interessante a gente falar disso, porque entra muito naquela parábola, né, que fala da casa fundada sobre a areia e a outra sobre a rocha. É interessante isso. Como é que a gente pode fazer isso na prática? A gente sabe que a rocha é Jesus, mas na prática diária, como é que a gente vive essa vida tendo como fundamento Jesus? Estevão, só antes de tomar nessa parte, só uma ressalva referente a esse texto de Tessalonicenses, porque ele me fez pensar em outra coisa. Apesar de já termos colocado a aplicação do texto aqui, como que ele funciona, não gosto de mudar a aplicação do texto, mas ele só me fez pensar em uma outra coisa. Não só no sentido de sermos destinados à ira de Deus, mas também me fez pensar em como que nós somos destinados a não nos irarmos também, né? Porque às vezes essas situações, elas criam dentro de nós ira. Ira, exatamente. Né? Não somente com a situação, mas às vezes com comentários que certas pessoas fazem. Algumas pessoas talvez, sei lá, até menosprezando a situação, a gente meio que fica irado com essa coisa. Isso é uma das formas de estar fundado na rocha, isso porque aí. Se a gente está na rocha, a gente não vai se irar, né? Isso. Então é muito importante a gente... E o versículo 11, né, na verdade, o 1 Tessalonicenses 5:11, ele fala assim: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente como também estáis fazendo. Então, assim, justamente nesse sentido de... A gente entende, né, que é uma situação muito complicada, que vem mesmo esse momento de ira às vezes. Eu falo por mim, demorei 25 anos para poder arrumar um casamento. Meu casamento tá chegando agora. Não fala isso não. E assim,
né? A gente está meio com várias incertezas ainda, com várias situações. Isso gera dúvida dentro de nós, isso gera ira dentro de nós. Então, assim, porque isso mexeu com muita coisa. Mas qual que é o conselho que a gente tem aqui através da rocha, que é a palavra de Deus, né? Consolai-vos uns aos outros. A nossa escolha, nós não temos escolha, né? O que a gente tem que fazer é justamente isso. Por mais que venha esse momento de ira, nós não fomos destinados à ira. Nós somos destinados para consolar uns aos outros. Uma coisa que me chamou a atenção na fala nessa parte que o John Piper fala sobre isso, sobre ele estar vivo ou morto, o que mais me chamou a atenção nisso é a noção de propósito que ele tem. Eu costumo sempre dar esse exemplo da vida de João Batista, que hoje a gente tem claro que a vida de João Batista veio para abrir caminho para Cristo mesmo. E é simbólico demais que quando João Batista, depois que ele abriu o caminho para Cristo, ele foi preso, e da prisão ele fala com os discípulos dele, pede assim: olha, vá lá e vê se o Cristo que eu anunciei é de verdade mesmo. E os discípulos dele foram, viram que era o Cristo que ele tinha anunciado. Olha, ele está curando, ele está anunciando. E depois que João Batista recebeu essa notícia, pediram a cabeça dele. Então, essa noção de propósito, assim, entender por que você está aqui na Terra, que se você está vivo, você está tendo a oportunidade de anunciar o Evangelho, e se você morrer é um lucro para você, eu acho isso essencial para a vida de um cristão. Porque na verdade a gente, dentro disso que o João falou também, muitas vezes a gente tem essa noção de esperança no sentido de que todas as coisas vão se resolver da melhor forma possível que a gente enxerga, né? De acordo com a nossa ótica. Então, por exemplo, se a gente fosse olhar o exemplo do João Batista, e não foi bonito, parece que as coisas deram errado para ele, né? Ele morreu, foi decapitado, então parece que as coisas não deram certo, mas deu certo, né? John Piper, ele fala sobre isso, né? Que ele não está dizendo que essa rocha e que essa esperança é uma esperança de que Deus vai curar todo mundo de uma vez e que todas as coisas vão se resolver, ou que todos os crentes foram curados, que nenhum crente morreu. Não. O que ele está querendo dizer é justamente que existe uma rocha que é Deus e que ele tem o controle sobre todas as coisas e que essa é a nossa esperança, né? Isso até entra num problema maior, que a gente querer encaixar o nosso senso de justiça em Deus. Então, a gente não tem essa capacidade de entender o porquê de algumas coisas. E aí, quando não acontece o que a gente queria, né, a gente simplesmente acha que, nossa, é injusto, não era para ter acontecido assim. Calma, meu querido, Deus está sob o controle, Ele é soberano. E esse é o entendimento que a gente tem que ter, né? Eu acho que o que me deixa tranquilo hoje, na verdade, é de que, por mais que pareça que o trem está dando todo errado, que está tudo desabando, mas eu olho para Deus e falo: Ele tem o controle de todas as coisas. Então eu sei que nisso tudo que está acontecendo, Ele está fazendo algo para nos transformar, né? É interessante isso, porque se a gente entrar aqui na próxima parte que ele fala, ele faz a pergunta, né? A rocha é sólida apenas para o porvir? Será que essa esperança nossa só vai estar lá na frente? Tipo, vai se resolver lá no final de tudo? Lá no céu. Lá no céu. Então, essa pergunta que fica pra gente é boa, né? Liz, você até comentou no início aqui a respeito disso, precisa falar. Ele fala, né? Ele até usa o texto lá de Tiago. Então, ele fala que, né, lá em Tiago 4, né, de 13 a 15, ele usa esse texto nesse capítulo, e ele fala assim, que de repente uma pessoa fala assim: amanhã iremos para tal cidade, faremos isso, aquilo, outro, né? Depois disso faremos isso. Então, assim, ele coloca em xeque que, de repente, Deus fala assim: não, tem que falar se for da minha vontade, porque a gente é como uma neblina. Eu tenho certeza que muitas pessoas, né, eu me incluo, né, quantos planos eu fiz para esse ano? Então, assim, vai acontecer isso e tal, em julho, né, eu vou ser madrinha do casamento desse moço aqui. Então, a gente se planeja para muitas e muitas coisas. Mas, assim, ele diz exatamente isso. E aí, quando ele fala que, às vezes, as pessoas questionam a gente: mas sua esperança parece que está lá na frente. E ele fala que Deus, ele se envolve muito com a gente no presente. Isso é um exemplo do presente. Porque se é Ele que permite a gente fazer certas coisas ou não, isso é um envolvimento no agora, né?
No presente. Então, ele diz que a esperança é uma experiência, né? De estar vivendo no presente essa esperança. É uma experiência nesse sentido. O Tiago 4, versículos 13 a 15 diz assim: Agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos 1 ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. É interessante que até Lucas 12, quando Jesus conta a parábola do insensato, né? A respeito de, vou ampliar meus armazéns e tal. Depois ele diz, quem pode acrescentar um dia à sua vida, né? A 1 hora à sua vida. Então, essa esperança nossa, ela tem que estar bem fundamentada, ela tem que estar em Deus e a gente está vivendo ela agora. E na verdade ele fala que a esperança, ela é um poder presente, né? Poder presente. Por mais que ela seja de algo futuro, mas na verdade é um poder do presente. Então o que isso quer dizer? É a esperança que me faz levantar de manhã para poder trabalhar. É a esperança que faz com que pessoas não tirem a própria vida. Isso é esperança, é algo que acontece aqui agora, no presente, né? É o meu poder por presente. Ele fala, né, que a esperança, que a experiência no presente, né, foi bem isso que ele falou. Que assim, faz a gente abrir mão do egoísmo, né? Faz a gente olhar para o outro com mais amor, né? Algo que eu tenho assim, visto muito, todo mundo está vendo, como que as pessoas hoje são muito mais solidárias. Quantos projetos, quantas iniciativas. Então, isso está sendo movido pela esperança, né? Que é isso que o André estava comentando, que é o poder, que é algo que nos faz mover, né? Eu achei interessante porque ele associa essa rocha não só uma esperança lá para frente, mas é uma esperança do aqui e agora. Bom, esse livro, a gente está com o tempo já um pouco corrido, né? Mas esse livro, ele é um convite, né? É um livro que John Piper escreveu para a gente se juntar a essa rocha que ele está vivendo lá, que é Jesus Cristo. E ele também fala em um momento aqui a respeito da gente se a gente está bem ou se a gente está se sentindo bem. Então, assim, é muito interessante essa perspectiva, né? Perspectiva de análise. Porque se a gente for sempre pensar assim, ei João, como é que você está? Aí falar, tô bem. Mas é tipo assim, pode ser que não esteja. Às vezes é só uma frase, uma coisa assim, jogada ao vento, né? Mas ele pode estar se sentindo bem, mas pode ter outras coisas na vida dele que estejam... É igual agora, cara. Exatamente agora. Você está bem? Não, velho, tô mal, velho. Tá todo mundo ruim. O que tá acontecendo? Não tem como você olhar para uma criança e falar assim, não, eu tô bem, tô excelente. Não, tô tranquilo. Mas eu me sinto bem, né? E ele nos faz, né, se sentir bem em momentos de crise, né? Não é que a gente é cego ou ignorante ao ponto de dizer assim, né, não, tá tudo ótimo, né? O pau tá quebrando aí e tá tudo bem. Não, mas no momento de dificuldade eu consigo me sentir bem por ele, né? Porque ele coloca que às vezes a gente fala assim, estou bem, mas às vezes a gente não sabe que tem uma doença escondida, né? Tanto é que as outras causas de morte estão acontecendo. Estão acontecendo, né? ainda. Não é só coronavírus. Ou seja, então, antes do coronavírus, a gente às vezes estava numa situação que você aparentemente estava bem e não estava, né? É o que aconteceu com ele, a questão do câncer. Então, Deus nos faz nos sentir bem. E esse nos sentir bem dá toda a tranquilidade. Né? E na verdade, assim, se não fosse o coronavírus, seria outra coisa. E na verdade, até já é bom deixar claro que, assim, quando essa situação se resolver, já fiquem atentos, porque outras coisas vão vir. Não pense que a situação vai passar e que a nossa vida vai voltar a ser mil maravilhas, porque a minha particularmente já não era, para falar a verdade, né? A minha já não era antes disso. Então, essa situação, quando ela passar, nós vamos continuar enfrentando os outros problemas. Então, a gente tem que ficar atento a isso, porque, como eu disse, esse momento está me fazendo entender os outros momentos que eu já vivi e que eu vivia. E tem me feito, assim, justamente abrir a mente, né? E de entender, após ele falar sobre essa questão de se sentir bem, ele vai falar sobre aquela questão de que Deus, ele tem esse poder de decisão também, né?
Ele não só está a par de tudo, mas é Ele que decide, como o texto lá de Tiago mesmo disse, né? Não tem como eu falar que amanhã eu vou estar aqui, não tem como. É Ele que vai decidir isso. Então a gente precisa também ter essa consciência, porque assim, falar isso aqui é muito fácil, né, gente? É muito simples, né, na verdade. Mas eu sempre gosto de citar aquele exemplo que eu dou de quando eu perdi minha irmã. Porque minha irmã, ela teve um câncer e o John Piper, ele foi curado do câncer. Minha irmã não foi. E aí, Deus não agiu na situação da minha irmã? É claro que Ele agiu. Só que as coisas não aconteceram do jeito que a gente previa que fosse acontecer. Sim. Mas isso não quer dizer que Ele não estava agindo. Então eu acho que isso que às vezes é difícil da gente conseguir compreender. E na verdade, ouso dizer que talvez a gente muitas vezes imagina um Deus errado. E a gente muitas vezes tem apresentado um Deus errado para as pessoas também. Um exemplo simples de dizer assim, uma pessoa chega para você e fala, nossa, estou passando por uma dificuldade. Aí a gente logo fala para a pessoa, né, não, vamos para a igreja para Deus resolver isso aí e tal. Mas quem falou que Deus vai resolver? Talvez essa situação não vai ser resolvida, né? E voltando àquilo que você falou, né, Estevão, quando Jesus contou a parábola, né, de fazer a casa sobre a rocha ou sobre a areia. Então, assim, é uma escolha também. Né? Hoje a gente tem aqui na frente, apesar de todas as coisas que a gente já passou no passado, mas agora de uma forma assim muito forte, porque todo mundo parou e todo mundo está pensando exatamente onde que eu vou me agarrar, né? Então a gente tem essa escolha, ou a gente vai se agarrar na rocha ou na areia, e a areia a gente sabe, e nessa parábola fala que a tempestade, ela vem, como disse o André, para quem está na rocha e para quem está na areia. Não há distinção. A diferença é você estar na rocha ou na areia, né? É interessante que John Piper, no momento aqui no texto, ele disse como Deus poderia ter dito para ele a respeito do câncer dele, da dificuldade que ele estava enfrentando e sobre a decisão de Deus a respeito dele. Ele diz assim, se eu decidir, você irá viver. Se eu decidir, você irá morrer. E até você morrer por minha decisão, eu decidirei se você faz isto ou aquilo. Vá ao trabalho. Essa é a minha rocha, diz John Piper. Por hoje, por amanhã e pela eternidade. Esse livro ele é um convite para a gente estar na rocha. Para a gente entender que mesmo em meio ao coronavírus, mesmo em meio a tantas dificuldades, Deus ele está conosco, Ele cuida de nós, Ele nunca perdeu o controle de nada. E eu gostaria que, já para encerrar, que cada um que quiser dizer alguma coisa para finalizar. Esse foi o nosso estudo do primeiro capítulo, nós vamos continuar nos próximos domingos. E a gente convida você a chamar seus amigos, apresentar esse vídeo para alguém, seguir o nosso canal do Somos Flux no YouTube e também no Instagram, que nós vamos noticiar algumas coisas. Então, para a gente encerrar, quem quiser dizer alguma consideração final, está à vontade. Bom, para poder fechar então, só algo que me chamou muita atenção no capítulo aqui, essa questão justamente da soberania de Deus, sabe? Da gente conseguir entender de que Ele tem um controle nas suas mãos e de que nem sempre as coisas vão acontecer da forma que a gente planejava, mas que essa rocha, essa confiança e esse convite do John Piper é justamente para que a gente entenda isso, né? De conseguir colocar isso nas mãos de Deus. E eu acho que é uma tarefa muito difícil, para falar a verdade. Eu acho que nós, humanos, falhos, imperfeitos que somos, nós temos uma tendência de, na verdade, querer ter as coisas no nosso controle. Né? A gente gosta de poder dominar, de poder decidir, de achar que a gente tem controle sobre algo, na verdade, né? Eu acho que essa pandemia veio para justamente nos mostrar que é completamente o contrário. Então, como diz o texto lá de Tiago, né? É se ele decidir, é se ele deixar. Então, isso não é algo desesperador, né? Algumas pessoas costumam dizer que isso é algo muito terrível, né? Algo muito difícil. Mas não, isso na verdade é algo tranquilizador. É isso que me faz sentir em paz. É isso que me deixa tranquilo hoje. É saber que no meio desse caos existe uma rocha eterna que é firme e que ela me sustenta e que nela eu posso confiar. Então acho que é isso que eu mais entendi nesse capítulo que a gente estudou. E também assim, sobre essa questão da rocha, né, passando no tempo que tiver de passar, a gente sabe que a gente continua firmado na rocha
E essa continuidade vai nos trazendo as experiências de esperança que ele tem falado no livro. Essa parte eu gostei bastante, falando exatamente sobre essa experiência do dia a dia, do cotidiano, né? De deixar na mão dele. Estava até dando uma pesquisada aqui, porque tem uma frase de Lutero que eu gosto muito, que ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Eu acho interessante a abordagem de John Piper, analisando a soberania de Deus em cima de toda essa situação que a gente está vivendo, mas ele também convida a gente a ser responsável, a gente entender a situação que a gente está vivendo, o momento que a gente está passando, e a gente viver essa forma, não só nesse momento, claro, mas de modo especial, a gente viver esse momento de pandemia de forma responsável. Então eu acho interessante isso, você ter a noção de que você está aqui como um agente de Deus, você está aqui para fazer a vontade de Deus, você depende de Deus e você tem que ser responsável por conta disso. E eu acho que essa firmeza e a confiança na rocha, ela traz isso, né? Não tem como você estar firmado na rocha, mas agir como se estivesse firmado na areia, né? Então acho que é justamente isso, a partir do momento que você confia, as suas atitudes mudam, né? O seu sentimento muda, a forma de pensar, de agir, tudo isso muda. Então é muito importante essa questão que o João falou. Bom, então quero agradecer aqui os nossos excelentíssimos professores da EBD, da Juventude Flux, e dizer a vocês que vocês podem trazer perguntas a nós através do Instagram ou então embaixo na descrição do vídeo. E quero fazer um apelo, né, gente, para o pessoal se inscrever no canal, compartilhar, manda isso para todo mundo se quiser, é de graça, não tem corre perigo nenhum. E é isso aí, vamos viralizar nesse sentido, viu, gente? Um abraço a todo mundo, fica com Deus e até a próxima, viu?